TV Sintonia, a TV que passa você. Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Olá, hoje é sábado, 13 de fevereiro e começa agora mais uma edição do programa Semana Ilustrada. Aqui você acompanha as principais notícias da semana. Veja agora os nossos destaques. Homem de 33 anos morre em acidente na BR-452 em Nova Ponte. Delegado apresenta detalhes das investigações da sexta fase da Operação Malibu. Universidade abre vagas para cursos superiores gratuitos em Araxá. Um motorista de 33 anos de Bambuí morreu em um acidente na BR-452, no quilômetro 215, em um local conhecido como Curva do Bambu, em Nova Ponte. O caminhão carregado de cal transitava sentido Araxá-Uberlândia, quando perdeu o controle na curva e capotou, parando com as rodas para cima. A vítima, um atleta de jiu-jitsu que representou a sua cidade natal em vários torneios, morreu na hora. Foi necessário o apoio de vários órgãos, como a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Estadual, além de maquinário pesado para fazer o destombamento do veículo. O óbito foi constatado por uma equipe do SAMU no local e coube ao Corpo de Bombeiros de Araxá fazer o desencarceramento do corpo e liberação ao ML. A Polícia Civil desencadeou na última quarta-feira mais uma fase da Operação Malibu, que investiga o desvio de dinheiro público em Araxá. O repórter Thalisson Oliveira conversou com o delegado à frente das investigações, que nos deu mais detalhes de como está a operação. A Polícia Civil desencadeou ontem a sexta fase da Operação Malibu. Nesta fase, 2 empresários foram presos temporariamente. Sobre o assunto, eu converso agora com o delegado Renato de Alcino, que esteve à frente das investigações. Delegado, para chegar a essas investigações e para desencadear essa nova fase, o que teve de antecedentes? Nós tivemos na fase anterior a investigação relacionada ao transporte escolar rural. Nessa investigação, quando fizemos as apreensões das combis, dos veículos utilizados para esse tipo de transporte, nós descobrimos que alguns deles apresentavam o tacógrafo adulterado para marcar uma quantidade maior, superior da quilometragem efetivamente percorrida. Nós iniciamos essa nova investigação para descobrir quem havia feito aquelas adulterações. Foi quando nós chegamos até os 2 empresários. E como que a Polícia Civil chegou até eles? Nós buscamos essas informações relacionadas ao tipo de serviço que é prestado, que é um tipo específico, relacionado a essa aferição de tacógrafo. Buscamos as marcas dos aparelhos que foram utilizados, que foram fraudados. A partir dessas marcas, chegamos até as empresas que estão credenciadas aqui e, a partir das empresas, fizemos levantamentos de campo e conseguimos identificar as 2 empresas que ontem foram visitadas. E como funcionava esse esquema de adulteração desses tacógrafos e desses odômetros? Nós temos 2 situações distintas nessa fase da investigação. Uma das fases, das linhas de investigação é relacionada a essa adulteração dos tacógrafos. Esses prestadores de serviço do transporte escolar rural, eles recebem por quilômetro rodado. Quando eles faziam, operavam, aumentavam essa quantidade de quilômetros, a cada quilômetro rodado aumentava cerca de 30%, ou seja, havia um rendimento superior para os serviços não prestados. Esta é uma das fases, um dos investigados, no caso, um empresário que tem a sua sede aqui na Avenida Tancredo Neves. O outro empresário, nós investigávamos no início da operação na Malibu, em agosto, a adulteração em veículos van, que prestava serviço de transporte de passageiros para o gabinete do prefeito. E nesse cenário nós descobrimos que esses veículos teriam sofrido adulteração em seus odômetros. Descobrimos um prestador de serviço e nesse prestador de serviço nós monitoramos as passagens do veículo
que eram utilizados na prestação de serviço, 2 desses veículos. E descobrimos que em menos de um mês teria aumentado em mais de 300 mil quilômetros aquela marcação. E qual era o objetivo aqui do grupo criminoso? Deixar transparecer que aquele veículo efetivamente tinha percorrido mais de 500 mil quilômetros, o que realmente não havia acontecido, uma vez que nós já tínhamos suspeitas, evidências de que aquelas viagens eram fictícias para possibilitar os desvios de recursos. Esse outro empresário, que tem a sua empresa na Avenida Wilson Borges, também foi visitado ontem e conseguimos, a partir do interrogatório de ambos, conseguir a confissão, obtivemos a confissão que realmente realizaram esse tipo de adulteração. Relacionado ao transporte escolar rural, havia sim um ganho a mais por conta dessa adulteração. E o outro era para dificultar, embaraçar a investigação, o trabalho da polícia e também da justiça. Então, ambos confessaram a fraude, é isso? Sim, ambos os empresários, depois de interrogados, eles se dispuseram a colaborar com a polícia, com a investigação e também com a justiça, indicaram como foi realizada essas fraudes, quantas fraudes realizaram, os veículos que foram adulterados. Um dos empresários, esse que adulterava os tacógrafos, utilizava, por meio da configuração dos aparelhos, como ele era credenciado pelas empresas, ele tinha um equipamento que fazia a leitura e possibilitava também alterar a configuração. Existe uma variável nessa configuração, que é a variável K. Essa variável era alterada para menos, ou seja, a cada quilômetro que ele percorria, aquele veículo percorria, marcava-se cerca de 30% a mais. O outro empresário, igualmente, possuía um equipamento que acessava o módulo dos veículos e fazia essa alteração nos módulos, possibilitando esse tipo de fraude. Então, o depoimento de ambos bateu com as investigações. Sim, ambos, as informações que eles prestaram foram consoantes, o que havíamos apurado, trouxeram inclusive fatos novos que vai indicar, vai revelar uma nova fase dessa apuração, mas os seus interrogatórios foram sim consoantes, coadunaram com o que havíamos apurado. E como essas adulterações têm de impacto nos cofres públicos? No caso, na primeira situação relacionada ao transporte escolar rural, você tem um pagamento de cerca de 30% por um serviço que não foi efetivamente prestado. Então, quando o prestador de serviço apresentava ou ia apresentar à prefeitura o relatório indicando a quilometragem percorrida, porque eles recebiam por quilômetro, naturalmente haveria ali sim cerca de 30%, 20%, 30% a mais do que eles efetivamente haviam percorrido, ou seja, desviando recursos, fazendo a fraude para lesar os cofres públicos. E no caso daqui, já havia ocorrido a fraude, no caso das vans, que teve a mudança nos odômetros, já tinham ocorrido as fraudes já tinham ocorrido, os recursos desviados, e eles tentavam, nessa manobra, ludibriar a polícia e a justiça, demonstrando que aqueles veículos tinham percorrido mais de 500 mil quilômetros, o que efetivamente não aconteceu. Obrigado, delegado. E na tarde de ontem, os 2 suspeitos foram interrogados e liberados para responderem por seus atos em liberdade. E nessa semana, 18 pessoas testaram positivo para a Covid-19 na Câmara de Araxá. A confirmação dos resultados positivos veio após um exame preventivo realizado nos servidores da Câmara. Bom, nós fizemos um trabalho de rastreio e de prevenção aqui na Câmara Municipal, principalmente devido a esse momento de pico e de retorno das férias coletivas aqui na Câmara, tendo em vista também novos assessores que estão neste ano de 2021 aqui. A partir desse teste em massa aqui na Câmara, dos servidores, chegaram-se a esse número de pessoas que testaram positivo para o coronavírus. Foram diagnosticadas com Covid-19 18 pessoas entre assessores e servidores. Nenhum vereador testou positivo para a doença. A Câmara, como medida de prevenção, ficará fechada por tempo indeterminado. Durante a manhã, fiscais da Vigilância Epidemiológica estiveram presentes na Câmara para realizar uma vistoria. O objetivo foi de diagnosticar possíveis ambientes que poderiam ser facilitadores de proliferação do vírus. O presidente da Câmara, Rafael Rios, alertou que o ocorrido ainda não pode ser considerado um surto e que aguarda a conclusão dos trabalhos de investigação para diagnosticar a origem da transmissão. A princípio não pode se falar em surto porque há um trabalho todo investigativo que vai informar se é um surto ou não, porque há pessoas que podem ter sido contaminadas aqui ou fora, então não há o que se falar em surto nesse momento, segundo os órgãos de saúde nos passaram.
Todos os servidores que testaram positivo para a doença estão assintomáticos e seguem em isolamento. Já o prédio passará por um processo de desinfecção por orientação dos órgãos de saúde da cidade. Em instantes, o Espaço Cultural do UniAraxá será inaugurado em julho e a Academia de Letras abre edital para integrar novos escritores e poetas da associação. O Semana Ilustrada volta já. Negligência contra idosos é a falta dos cuidados necessários pelos familiares ou instituições. Devemos sim compreender suas limitações e os ajudar, ou mesmo buscar por auxílio externo, mas nunca negligenciar suas necessidades. Oi, dona Rosa, pode deixar que eu vou pegar os remédios da senhora, tá bom? Prevenção, violência não. Realização Centro Júlio Dário. Se hoje a máscara esconde um sorriso, é no olhar que mostramos a esperança. E esse quebra-cabeça que parece faltar uma peça nos leva a entender o quanto ainda temos que cuidar de cada momento. A consciência é de todos, por você, por nós e por quem você ama. O coronavírus não acabou. As ações de hoje são responsáveis pelas consequências do amanhã. Viva por inteiro! Prefeitura Municipal de Araxá, nosso compromisso é com você. Inicialmente, muitas pessoas não acreditavam muito na ecoterapia. Porque a ecoterapia ainda é muito desconhecida para muita gente, né? Nós não tínhamos estrutura nenhuma. Se chovia, não tinha ecoterapia. E se o sol estava muito forte, também não tinha como fazer. Perante todas essas dificuldades, em 2016, infelizmente, os atendimentos tiveram que ser paralisados. Quando foi paralisado os trabalhos, me deu um start. Por que não a gente pegar a nossa força da comitiva e direcionar para essa ecoterapia que beneficia tantas crianças e tantas pessoas? É difícil não se emocionar ao ver alguém numa cadeira de roda que sobe num cavalo e se sente independente. Isso é muito, assim, é perfeito, é transformador. E eu tenho certeza que vai transformar mais ainda. A gente tem muita gratidão por tudo que eles fizeram por nós. A Academia Araxaense de Letras está com um edital aberto para a seleção de interessados em integrarem o quadro de acadêmicos da associação. O objetivo é ampliar e abrir novos espaços para escritores e poetas da cidade. A Academia Araxaense de Letras está com vagas abertas para 3 novos integrantes. Sobre o assunto, eu converso agora com o secretário aqui da Academia, o Hermes Honório da Costa. Hermes, primeiramente, explica para o pessoal como é o trabalho da Academia Araxaense de Letras, como que funciona, o que vocês fazem aqui. A academia tem por princípio, desde sua origem, ser a guardiã das letras de Araxá, né? Então, da cultura literária de Araxá. Portanto, é a Academia Araxaense de Letras. Então, desde o princípio, ela cuida dessa produção literária dos araxaenses, né? Então, nós temos a nossa sede, recebemos quem nos visita, os membros da academia reúnem-se e produzem, divulgam suas produções e, além disso, a academia como um todo. E cada membro da academia cuida de incentivar a produção literária aqui na cidade, visitando escolas, frequentando reuniões, conversando particularmente com pessoas diferentes interessadas na produção literária da cidade. E a academia agora está com 3 novas vagas abertas, né, para um processo seletivo que vai trazer 3 novas pessoas para cá. Por que houve essa necessidade de abrir essa demanda para 3 novas pessoas? Não é necessidade de abrir, né? Dar oportunidade para mais gente estar na academia e participar deste trabalho contínuo que a academia faz, né? Então, nós vamos associar mais 3 novas pessoas junto conosco para nos ajudar no trabalho e na divulgação da literatura araxaense. E quem quiser participar, se inscrever, pleitear uma vaga aqui na academia, o que deve fazer? Em princípio, fazer a sua inscrição, né?
Então, vai estar disponibilizado no site da academia uma ficha de inscrição. A pessoa preenche a ficha, acrescenta informações sobre a sua produção literária e encaminha para a academia. Esta ficha com a comprovação da sua produção literária, né? Pode ser feita pelo correio, como está no edital já publicado em Jornal da Cidade, ou pode ser trazendo diretamente aqui na sede da academia, no horário de 1 às 5 da tarde, falar com a secretária Júlia, que está aqui disponível e recebe todo mundo carinhosamente. E como que vai ser o processo de seleção dessas pessoas após a inscrição? O que vai ser avaliado para elas serem aprovadas aqui na academia? Veja bem, a palavra-chave é literatura, né? Se você fizer sua inscrição e acrescentar uma série de produção sua, que não seja de literatura, isso não favorece a sua entrada na academia. Então, o que vai ser focado nesta seleção, nessa análise dos pretendentes, é a sua produção literária, a sua contribuição literária para com a cultura araxaense. E independente da área de formação, qualquer pessoa pode participar? Independente da área de formação. A área de formação não importa, porque o escritor, o literato, ele não necessariamente tem que ter formação em letras, por exemplo, né? Ele pode ser formado em diferentes áreas e ser um excelente produtor de literatura, né? Hermes, e até quando essas pessoas podem se inscrever? Pelo edital, até no próximo dia 25 de fevereiro agora, né? Eu, como secretário, vou pedir que coloque em pauta a possibilidade de adiar esse tempo da inscrição por um período um pouco maior que este, para dar oportunidade para mais pessoas se inscreverem. Porque, para nós na academia, quanto maior quantidade de pessoas inscritas nós tivermos, para nós é importante e para a cultura literária de Araxá é importante também. Porque quando a pessoa faz a sua inscrição, ele passa a fazer parte de um inventário dos escritores de Araxá. Então, de qualquer forma, ele já se inscreve como escritor, produtor de literatura em Araxá. Obrigado, Hermes. E para mais informações, as pessoas podem entrar em contato pelo telefone 99983-6655, das 13 às 17 horas, de segunda a sexta. Em uma coletiva de imprensa realizada no Uniaraxá, foram apresentados detalhes sobre a construção do espaço que abrigará o Centro Cultural da cidade. Acompanhe. Durante a coletiva realizada hoje pela manhã, o reitor do Uniaraxá, José Oscar de Melo, apresentou detalhes da fase final da obra do Centro Cultural de Araxá e como será dividida a estrutura física do local, com obra prevista para conclusão no início do segundo semestre. É uma obra que, ao ser entregue para a comunidade, ela trará vários benefícios, né, que também estará não só à disposição do nosso Centro Universitário Uniaraxá, como também estará à disposição para ser utilizado por toda a comunidade de Araxá e região. A estrutura predial do Centro Cultural vai contar com um teatro com capacidade para 640 lugares, sendo 510 na plateia e 130 no mezanino, em uma área de 3.000 metros quadrados. Outro espaço é uma biblioteca com capacidade para 320 pessoas e que contará com 40 computadores. A intenção é que 100.000 livros estejam dispostos no acervo. Os dois ambientes serão interligados por uma passarela. O gasto estimado para a construção foi de R$ 25 milhões, com patrocínio da Lei Rouanet e com aporte feito pela CBMM. Ao ser inaugurado, vai ter uma agenda, né, uma agenda compartilhada com o município, com as entidades, onde aquelas entidades ou o próprio município tiver algum evento, é só fazer um agendamento prévio. Isso nós iremos conciliar com a agenda do Uniaraxá. Araxá só tem a ganhar com esse espaço, lembrando que não só Araxá, mas também toda a nossa região, porque é um espaço que, ao ser inaugurado, ele vai fazer a diferença. Nos últimos
dias, uma discussão ganhou alguns países do mundo e também chegou ao Brasil. Máscaras caseiras de pano são eficientes para evitar o contágio do novo coronavírus? Na Europa já existe uma recomendação para que em locais públicos as pessoas prefiram as chamadas máscaras cirúrgicas. Seria exagero? É o que vamos saber na reportagem. Com o agravamento da pandemia na maior parte do mundo e o surgimento de variantes do coronavírus que parecem ser mais infecciosas, o uso da máscara se tornou ainda mais importante. Na Europa, países como Alemanha e França pedem o uso do modelo N95. Nos Estados Unidos, se fala em usar uma máscara sobre a outra. Mas afinal, é preciso mudar a máscara que estamos usando? Os infectologistas dizem que não. O CT Vacinas, ligado ao FMG, vai divulgar ainda nesta semana o resultado das análises da variação do vírus aqui em Minas Gerais e em que intensidade ela se manifesta. Essa informação é importante para que os infectologistas definam estratégias de enfrentamento para saber se realmente ele tem maior poder de transmissão. O que a gente deve fazer é manter os protocolos de saúde, como higienização das mãos, o distanciamento social e também o uso da máscara. O que os infectologistas sempre reafirmam é que ela deve estar muito bem ajustada no rosto. Isso é fundamental para evitar a transmissão do vírus, independente da variação dele. Você pode estar com a melhor máscara possível, que é a N95, aqueles respiradores, né? Se ela não estiver bem ajustada no seu rosto, né? Ela tem que estar bem ajustada no seu rosto, ela funciona tão mal quanto uma máscara de pano não mal ajustada. E os trabalhos também dão conta que você tem uma máscara de pano, duas, tripla face, junto ou com um pano de seda, se ela está bem fixada no seu rosto, ela tem um nível de proteção igual à máscara cirúrgica. Então, o segredo aqui é o ajuste da máscara. A máscara de pano dupla face ou ainda a cirúrgica são as mais resistentes. É possível constatar isso neste teste. É simples. Ao colocar a máscara, acenda uma vela e em frente à máscara assopre o fogo da vela. Caso consiga apagá-la ou mesmo balançar o fogo, a máscara não irá te proteger devidamente. E outra informação importante. Mesmo durante o processo de imunização, até mesmo depois da vacina, é preciso usar a máscara. Porque a gente sabe que a vacina está protegendo contra os casos graves e morte, né? Às vezes ela não protege contra a infecção. Você pode estar sendo vacinado, mas você pega o vírus, mesmo não tenha sintoma, você pode passar esse vírus para frente. Então é importante, né? A gente chama que a imunidade da vacina não é esterilizante, que a gente chama, né? A vacina do sarampo é esterilizante. Você toma a vacina do sarampo, você não pega o vírus do sarampo, de forma alguma. No caso da vacina da Covid, que é muito parecida com a vacina da gripe, né? Você ser vacinado, você pode pegar o vírus da Covid e não adoecer, mas você pode passar esse vírus para frente. Então, nesse momento ainda de crise sanitária e né, essa pandemia toda, é importante a gente, mesmo vacinado, continuar usando o uso da máscara facial. No próximo bloco, confira como fica o funcionamento dos bancos durante o carnaval em Araxá. E gasolina, diesel e gás de cozinha sofrem reajustes nas refinarias. Semana Ilustrada volta já. Nas próximas décadas, o mundo tem um grande desafio: dobrar a produção de alimentos para atender à crescente população, ao mesmo tempo em que atua em harmonia com o meio ambiente. Nós, da Mosaic Fertilizantes, entendemos e abraçamos esse desafio para aumentar a produtividade no campo, a disponibilidade de alimentos no mundo e melhorar a realidade das comunidades onde atuamos. Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Se hoje a máscara esconde um sorriso, é no olhar que mostramos a esperança. E esse quebra-cabeça que parece faltar uma peça nos leva a entender o quanto ainda temos que cuidar de cada momento. A consciência é de todos, por você, por nós e por quem você ama. O coronavírus não acabou. As ações de hoje são responsáveis pelas consequências do amanhã. Viva por inteiro! Prefeitura Municipal de Araxá. Nosso compromisso é com você. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado.
Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. Ou o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe, se cuida aí. E se precisar, pergunta lá. O abuso financeiro é a exploração imprópria e sem consentimento dos recursos dos idosos. Seja honesto e transparente ao lidar com o dinheiro dos mais velhos e fiscalize também a utilização destes recursos pelas instituições que o administram. Emily, tudo certo? Tudo certo, papai. Dessa vez eu pago. Prevenção. Violência não. Realização Centro Júlio Dário. O Evandro é uma pessoa que veio de uma história muito sofrida. Ele talvez não sabia que essa arte taekwondo ia levá-lo para países, levando o nome de Araxá e o nome do taekwondo de Araxá também para fora do Brasil. Além dele gostar demais disso, ele tenta, com os projetos dele, estar resgatando outras crianças também, que é um propósito dele mesmo. Ele desenvolveu essa sensibilidade, essa percepção de que todo mundo merece uma oportunidade. O Evandro não tem ideia de quantas crianças ele tirou, talvez, de uma situação perigosa. Quando você faz isso com emoção, quando você faz isso verdadeiramente, quando você gosta, você direciona e você muda também as pessoas. A Universidade Aberta do Brasil, em seu polo em Araxá, abriu vagas para 3 cursos superiores na cidade. Saiba agora como se inscrever. A UAB, Universidade Aberta do Brasil, está com 90 vagas para cursos superiores gratuitos em Araxá. Sobre o assunto, eu converso agora com Joyce Pereira, coordenadora do Polo aqui na cidade. Joyce, como os cursos serão oferecidos aqui em Araxá? Serão no modelo presencial, no modelo online? Como que vai funcionar? Os cursos, eles são na modalidade à distância, né? Nós estamos com 3 cursos em aberto, matemática com 20 vagas, pedagogia com 30 vagas e administração pública com 40 vagas. O aluno pode estudar de casa, pela internet, e ele comparece ao polo, geralmente, em média, uma vez no mês. E o processo seletivo, como que vai ser? Como as pessoas podem fazer para se inscrever? As inscrições são feitas pelo portal Seleção da UFO, é www.portalseleção.ufo.br. E o candidato ele vai preencher um formulário de inscrição, e nesse candidato ele vai preencher os dados e ele vai anexar no formulário o histórico dele do ensino médio, do 3º ano, porque a nota do ensino médio é que vai contar a pontuação para ele se classificar entre as vagas. Além das notas do ensino médio, né, do 3º ano, ele também vai fazer uma redação online. Então, será somado nota do ensino médio mais a redação e esse aluno será classificado, né? Ele terá uma nota para classificação, para pleitear as vagas. E há alguma taxa de inscrição? Como que funciona? Vai ter isenção também? Como que vai ser? Sim, é bom destacar que os cursos eles são gratuitos. Eles têm a duração de 4 anos e são gratuitos. Mas para o processo seletivo, todo interessado ele tem que pagar uma taxa de inscrição para esse processo seletivo, que é no valor de R$ 117. Até o dia 18 de fevereiro, os candidatos eles podem pedir isenção dessa taxa. Então, no momento que ele está preenchendo o formulário, ele vai ter o momento de pedir isenção da taxa. Então, quem se inscrever até o dia 18 tem essa oportunidade. A partir do dia 18, não. E estes cursos serão oferecidos aqui na cidade juntamente com algum órgão parceiro? Sim, a Prefeitura Municipal de Araxá, juntamente com a Secretaria de Educação, eles são os órgãos que mantêm o polo da Universidade Aberta do Brasil em Araxá. Então, a Prefeitura que está proporcionando isso, né?
à população. E também temos a parceria da Universidade Federal de Uberlândia, que é a universidade parceira aqui do Polo, que está ofertando esses 3 cursos de graduação gratuitos. E Joyce, e quem permanecer com alguma dúvida, como fazer para entrar em contato com o AB aqui em Araxá? Bom, os interessados podem entrar em contato com o nosso telefone aqui do Polo da Universidade Aberta, que funciona aqui no prédio do SESI Senai, que é o 3691 7043, e também pode acessar, nos contactar via WhatsApp pelo 98836 2441. Obrigado, Joyce. E para quem se interessar em fazer as inscrições, elas estão abertas até o dia 25 de fevereiro. As refinarias reajustaram o preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. Em alguns postos, o litro da gasolina passa de R$ 5. Desde o começo do ano, a Petrobras elevou em 22% o preço do litro da gasolina, de R$ 1,84 para a venda nas refinarias para R$ 2,25, aumento de 0,17% por litro. O litro do diesel subiu 10,9%, passando a custar R$ 2,24, 13 centavos mais caro que no fim do ano passado. Nas refinarias, o quilo do gás de cozinha, que custava R$ 1,81, subiu para R$ 2,91, aumento de 0,14%. A explicação para a elevação de preços está na cadeia produtiva e na desvalorização do real. No último ano, nós tivemos uma oscilação abrupta da taxa de câmbio. O dólar ficou muito distante do real, ou o real desvalorizado frente ao dólar. Então, toda vez que a gente vai importar um barril de petróleo, nós gastamos mais reais. E esse custo precisa ser transferido para alguém. A Petrobras não vai segurar esse aumento no custo de compra do insumo e ela acaba repassando isso para a cadeia produtiva. O site de pesquisas Mercado Mineiro fez entre os dias 5 e 7 de fevereiro, em BH e na região metropolitana, um levantamento em 145 postos de combustíveis. Na capital, o menor preço encontrado no litro da gasolina comum foi de R$ 4,67 e o maior de R$ 5,24, variando 12,1%. Comparando os números de agora ao mês de novembro de 2020, o preço médio da gasolina comum subiu 8,53%, ou 38 centavos. Em Betim, o preço médio do litro da gasolina é de R$ 4,82 e em Contagem de R$ 4,84. Mas o que fazer diante de altas consecutivas? Nós, consumidores lá na ponta, não conseguimos substituir gasolina e álcool por outra coisa, e óleo diesel, e infelizmente somos reféns desses aumentos. A alternativa seria, no longo prazo, diversificar a matriz produtiva, ou seja, depender mais de gás natural, de energia, outras fontes alternativas que pudessem substituir os derivados do petróleo. Com as ações em queda na Bolsa de Valores, a Petrobras divulgou um comunicado reafirmando que não houve alteração no alinhamento dos preços dos combustíveis em relação ao praticado no mercado internacional. O governo federal, por sua vez, pretende mudar a forma de tributação do setor, mas ainda não há data para que isso ocorra. O governo federal tem anunciado algumas possíveis medidas que serão tomadas para tornar a tarifa do ICMS fixa. Hoje o ICMS é calculado sobre o valor final do bem. Caso isso ocorra, pode ser que minimize o impacto aí dos aumentos sucessivos, porque grande parte da composição do preço é carga tributária. E veja agora como fica o funcionamento dos bancos de Araxá no período de carnaval. Mesmo com a suspensão do feriado de carnaval e dos pontos facultativos da cidade, os bancos ficarão fechados nos dias 15 e 16 de fevereiro, segunda e terça-feira de carnaval, não havendo atendimento nas agências. A decisão veio da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABRAN. O órgão informou que tomou a decisão de acordo com a resolução do Banco Central. Na quarta-feira de cinzas, dia 17, o início de expediente será ao meio-dia, com encerramento no horário normal de funcionamento das agências. A FEBRABRAN orienta os clientes que, neste período, utilizem preferencialmente os canais digitais, como sites e aplicativos de bancos, para a realização de transferências e pagamentos de contas nos dias que não houver expediente bancário. As contas de consumo, como água, energia e telefone, e carnês com vencimento
nos dias 15 ou 16 de fevereiro, poderão ser pagos, sem acréscimo, na quarta-feira, dia 17. Fique agora com o editorial Raio X com Olavinho Drummond. A importância internacional do metal nióbio é incontestável. É possível encontrá-lo em praticamente tudo junto ao aço, fazendo-o assim mais nobre ainda. Verdade, verdade, verdade. É a nossa querida Araxá que guarda reservas enormes de centenas de milhões de toneladas, com capacidade de atender quase a totalidade da necessidade mundial. Vamos lá. A Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, a CBMM, explora em alta tecnologia esse imenso patrimônio natural. Ato contínuo, por acordo firmado com o Estado de Minas Gerais, 25% desses dividendos operacionais são direcionados para a Codemig, empresa estatal que tem o mais absoluto comando de onde investir essa dinheirama toda. E quem manda na Codemig? O governo de Minas, ou seja, o senhor governador Romeu Zema Neto. E é aí que começa o X do raio-x. Vocês sabem quanto dessa fortuna, bilhões e milhões de reais, retornam para Araxá? Pouquíssimo, minha gente. Praticamente nada. Esses recursos são espalhados por Minas Gerais afora e a nossa cidade fica com migalhas. Logo aqui, de onde sai tanta riqueza. Mas o grande diferencial dessa história é que agora nós temos um governador araxaense, nascido e criado aqui, que pode tranquilamente sanar esse quadro de injustiça. Senhor governador Romeu Zema Neto, por que não direcionar merecidamente, vale frisar, merecidamente, uma boa parte desses recursos para Araxá? Não é privilégio, não. É justiça. Senhor governador, por que não investir, por exemplo, 30% desses dividendos na nossa educação, na nossa saúde, na nossa segurança pública de Araxá? Governador Romeu Zema Neto, com todo respeito, pense nesse binômio: merecimento e justiça. O raio-x voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. E o Semana Ilustrada fica por aqui. Outras notícias você pode acompanhar no nosso portal online diariosintonia.com.br. Um ótimo fim de semana para você e fique agora com um Café Sintonia. Te espero no próximo sábado. Tchau, tchau! Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Em que ano Araxá se tornou vila? A. 1898, B. 1889 ou letra C. 1831?
resposta certa é a opção C, 1831. Após o movimento efetuado pelos moradores, o julgado de Araxá foi elevado à vila em 13 de outubro de 1831, sob a condição de o povo edificar às próprias custas o fórum e a cadeia pública. Foram realizadas eleições para a formação da primeira Câmara Municipal. E os seus membros e agentes do Executivo iniciaram suas atividades após o ato de posse, que ocorreu em 7 de janeiro de 1833. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Café Sintonia. Cidade. Apoio Cornélios Academia, faz bem a você. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que governou o Brasil entre janeiro de 1995 e dezembro de 2002, é natural de qual cidade brasileira? Letra A, São Paulo. Letra B, Rio de Janeiro. Letra C, Curitiba. A resposta certa é a letra B. Fernando Henrique Cardoso é natural do Rio de Janeiro em 1931. À época, a cidade era a capital do Distrito Federal. Fernando Henrique Cardoso foi o 34º presidente da República Federativa Brasileira e o primeiro presidente reeleito democraticamente. Café Sintonia. Cidade. Apoio Cornélios Academia, faz bem a você. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invadiu. Com ela veio a paz, toda a beleza de sentir. Na noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei.